Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhuma história. Aqui tem histórias que vão mexer com seu coração. Ele a perdeu sem dar uma chance de explicação. Ela desapareceu e virou uma estrela mundial. Mas o destino tinha outros planos. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você acredita em segundas chances no amor? Vamos começar. A primeira vez que Kim Hana viu Kyung Min-ho, ele estava parado diante das janelas do último andar, observando a cidade lá embaixo como se fosse um deus julgando mortais. Era 3 da manhã. O prédio estava vazio. Ou deveria estar. Ela sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de algo instintivo, primitivo. Aquele homem não deveria estar ali. E ela também não deveria estar olhando. Mas olhou. E ele virou a cabeça. Os olhos dele encontraram os dela através do reflexo do vidro. Castanhos tão escuros que pareciam pretos. Frios. Calculistas. Perigosos. Hana engoliu seco, apertou o carrinho de limpeza e seguiu em frente, fingindo que não havia sentido nada. Mas seus dedos tremiam ao segurar o pano de chão. Aquele era Kyung Min-ho, o CEO. O homem que ninguém via, mas todos temiam. O fantasma da cobertura. E ela acabara de cruzar o caminho dele. 3 meses antes, Hana havia aceitado o emprego noturno por uma razão simples: dinheiro. O turno pagava 40% a mais, e ela precisava de cada centavo para custear o processo judicial da mãe. Uma longa batalha contra um ex-empregador que a deixara doente e depois a demitiu sem indenização. Hana não tinha luxo de escolher horários. Não tinha luxo de nada. Então, todas as noites, das 11 da noite às 7 da manhã, ela subia até os andares executivos da Kyung Tech Industries e limpava os corredores silenciosos, os escritórios vazios e as salas de reunião onde decisões milionárias eram tomadas. Ela nunca via ninguém. Apenas móveis caros, ar-condicionado gelado e o eco dos próprios passos. Até aquela noite. Até ele. Kyung Min-ho tinha 30 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país e era conhecido por 3 coisas: nunca sorrir, nunca explicar suas decisões e nunca, jamais, permitir que alguém se aproximasse. Os funcionários o chamavam de o fantasma porque ele aparecia e desaparecia sem aviso. Ninguém sabia quando ele chegava ou quando ia embora. Alguns diziam que ele nunca dormia. Outros, que ele morava no escritório. A verdade era pior. Min-ho não conseguia dormir. Não porque não quisesse, mas porque não podia. Desde criança, ele carregava um trauma tão profundo que o simples ato de fechar os olhos o levava de volta àquele dia. Aquele som. Aquele cheiro. Então ele não dormia. Trabalhava. Controlava. Dominava tudo ao redor para não sentir que estava caindo. E funcionava. Até ela aparecer. Hana não sabia nada disso quando começou a encontrá-lo nas madrugadas. No início, eram apenas olhares rápidos, cruzamentos silenciosos no corredor. Ele nunca falava. Ela também não. Mas algo mudou na 3ª semana. Ela estava limpando a sala de reuniões principal quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e lá estava ele, parado na porta, observando-a com aquela expressão indecifrável. Você sempre trabalha sozinha? A voz dele era grave, controlada, mas havia algo nela que a fez sentir um arrepio na nuca. Sim, respondeu Hana, firme, sem desviar os olhos. É mais tranquilo assim. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse analisando-a. Você não tem medo de ficar aqui sozinha de madrugada? Tenho medo de não conseguir pagar as contas, respondeu ela, direta. Isso sim me assusta. Pela primeira vez, algo mudou no rosto dele. Não foi um sorriso. Mas foi interesse. Ele saiu sem dizer mais nada. Mas na noite seguinte, voltou. E na outra. E na outra. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma desculpa esfarrapada de que estava checando algo ou precisava pegar um documento. Hana sabia que ele estava mentindo. E Min-ho sabia que ela sabia. Mas nenhum dos dois disse nada. A tensão entre eles crescia a cada encontro. Não era óbvia. Não era declarada. Mas estava lá, vibrando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ele começou a fazer perguntas. Pequenas. Casuais.
Por que você escolheu esse turno? Quanto tempo faz que trabalha aqui? Você gosta do que faz? E ela respondia, sempre honesta, sempre direta. Mas havia algo nas respostas dela que o desarmava. Hannah não tinha medo dele. Não fingia ser submissa. Não baixava os olhos quando ele falava. Ela o encarava de igual para igual. E isso o deixava completamente desestabilizado. Numa noite de chuva pesada, os elevadores pararam de funcionar. Hannah teve que subir 19 andares de escada para terminar o expediente. Quando chegou ao último andar, ofegante e molhada, encontrou Min-ho parado diante das janelas gigantes, as mãos apoiadas no vidro. Ele estava tremendo. Hannah parou, instintivamente preocupada. Senhor Kyun? Ele não respondeu. Ela se aproximou devagar, o coração disparado. Você está bem? Saia, murmurou ele, a voz rouca. Agora. Mas ela não saiu. Em vez disso, tocou o braço dele, e sentiu o corpo inteiro dele se contrair como se tivesse levado um choque. Você precisa sentar, disse ela, firme. Eu disse para sair. A voz dele saiu mais alta, desesperada. Mas Hannah não se assustou. Segurou o braço dele com mais firmeza e o puxou para longe da janela. Respire, ordenou ela. Devagar. E, pela primeira vez em anos, Kyun Min-ho obedeceu. Ele se sentou no chão, as costas contra a parede, a respiração irregular. E Hannah ficou ao lado dele, em silêncio, até a tempestade dentro dele passar. Quando ele finalmente abriu os olhos, encontrou os dela, e viu algo que nunca havia visto antes. Compaixão. Sem pena. Sem julgamento. Apenas presença. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Ou talvez, começou a se curar. No dia seguinte, Hannah encontrou uma nota na sua mesa de trabalho. Apenas 2 palavras, escritas com caligrafia firme. Obrigado. E ela soube, com uma certeza arrepiante, que nada seria mais igual entre eles. Depois daquela noite, tudo mudou. Min-ho não desapareceu. Não voltou a ser o fantasma distante que todos conheciam. Pelo menos, não com ela. Agora, ele a procurava. Não de forma óbvia. Não de forma declarada. Mas Hannah percebia. Nos corredores, ele surgia por acaso quando ela estava limpando. Na copa do último andar, ele aparecia para pegar café exatamente quando ela passava por ali. E conversavam. Pequenas frases. Silêncios confortáveis. Olhares que duravam segundos a mais do que deveriam. Sua mãe melhorou? Perguntou ele numa madrugada, enquanto ela organizava os móveis da sala de reuniões. Hannah parou, surpresa. Ela havia mencionado a mãe uma única vez, semanas atrás, e não esperava que ele lembrasse. Não, respondeu, a voz baixa. O processo está travado. Os advogados da empresa onde ela trabalhava são muito bons em enrolar. Min-ho ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fazia sentir exposta. Quanto você precisa? Hannah ergueu o rosto bruscamente. Eu não pedi dinheiro. Eu sei. Mas estou perguntando. E eu não vou aceitar, respondeu ela, firme. Não funciona assim. Ele inclinou a cabeça, algo parecido com um sorriso fantasma nos lábios. Você é teimosa. E você é arrogante, retrucou ela, sem pensar. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso, perigoso. Mas então ele fez algo inesperado. Riu. Foi um som baixo, quase inaudível, mas estava lá. E Hannah sentiu o coração disparar. Talvez, murmurou ele, os olhos escuros brilhando com algo que ela não conseguia decifrar. Mas você não tem medo de mim. E isso é raro. Hannah engoliu seco, tentando ignorar o calor que subia pelo pescoço. Talvez você não seja tão assustador quanto pensa. Ele se aproximou. 1 passo. 2. Parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o perfume caro dele misturado com o cheiro de café. Ou talvez você seja corajosa demais para o próprio bem, sussurrou ele, a voz rouca. E então saiu, deixando-a sozinha, com o coração batendo tão forte que doía. Nas semanas seguintes, a rotina dele se tornou um ritual silencioso. Ele sempre aparecia por volta das 3 da manhã. Sempre encontrava uma desculpa para ficar. E sempre,
Sempre. Olhava para ela como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Hannah tentava se manter profissional. Tentava lembrar que ele era o patrão e ela, a empregada. Tentava ignorar o modo como o corpo dela reagia toda vez que ele entrava na sala. Mas estava ficando cada vez mais difícil. Porque Min-ho não era apenas o CEO frio e distante que todos viam. Nas madrugadas, quando era só eles dois, ele era diferente. Mais humano. Mais vulnerável. Ele contava coisas. Pequenas, mas significativas. Sobre a pressão de comandar a empresa sozinho desde os 23 anos. Sobre a solidão de nunca poder confiar em ninguém. Sobre o medo constante de dormir e perder o controle. Você nunca dorme? Perguntou Hannah numa noite, enquanto preparava café para os dois na copa vazia. Raramente, respondeu ele, encostado no balcão, os braços cruzados. Algumas horas por semana. Às vezes nenhuma. Isso vai te matar. Provavelmente, disse ele, sem emoção. Mas é melhor do que a alternativa. Que alternativa? Ele ficou em silêncio por um longo momento, o maxilar tenso. Os pesadelos. A forma como ele disse aquilo, tão baixo, tão quebrado, fez algo dentro de Hannah se partir. Ela não pensou. Apenas se aproximou e segurou a mão dele. Min-ho congelou. Olhou para os dedos dela entrelaçados nos dele como se fosse algo alienígena. Perigoso. Hannah. Você não precisa carregar tudo sozinho, murmurou ela, os olhos encontrando os dele. Não precisa ser forte o tempo todo. Ele a encarou por um longo momento, algo selvagem e desesperado brilhando naqueles olhos escuros. E então a puxou para perto. Não foi um abraço. Foi quase uma colisão. Os braços dele ao redor dela, o rosto enterrado no cabelo dela, a respiração irregular. Hannah sentiu o corpo inteiro dele tremer, e simplesmente segurou de volta. Ficaram assim por minutos que pareceram horas. E quando ele finalmente se afastou, havia algo diferente no olhar dele. Algo perigoso. Algo que parecia muito com desejo. Foi na semana seguinte que o novo funcionário chegou. Lee Ji-wook. 26 anos. Educado. Simpático. Contratado para o turno noturno porque a empresa estava expandindo e precisava de mais pessoal na manutenção de servidores. Hannah o conheceu na primeira noite dele. Ele era amigável, falante, sempre sorrindo. O oposto completo de Min-ho. Então é você a famosa Hannah, disse ele, estendendo a mão. Ouvi falar que você praticamente comanda esse turno sozinha. Ela sorriu, apertando a mão dele. Não é tão impressionante assim. É só limpeza. Ainda assim, disse Ji-wook, sorrindo. É bom ter companhia. Esse prédio de madrugada é meio assustador. Hannah riu, concordando. E não percebeu o modo como Min-ho os observava do outro lado do corredor, os olhos fixos na mão de Ji-wook segurando a dela. Não percebeu a forma como o maxilar dele se contraiu. Não percebeu a escuridão que cruzou o rosto dele antes de ele desaparecer de volta para a cobertura. Nas noites seguintes, Min-ho ficou distante. Não sumiu completamente, mas algo havia mudado. Ele estava mais frio, mais fechado. Os olhares que antes eram intensos agora eram apenas vazios. Hannah tentou perguntar o que estava errado, mas ele sempre desviava. Nada. Só trabalho. Mas ela sabia que era mentira. E foi numa sexta-feira, quase no fim do turno, que tudo desmoronou. Hannah estava guardando os produtos de limpeza no armário do corredor quando escorregou numa poça de água que ela mesma havia deixado. Sentiu o corpo inclinar para trás, o equilíbrio fugindo, o chão se aproximando rápido demais. E então mãos firmes a seguraram pela cintura. Cuidado! Disse Ji-wook, os braços ao redor dela, o rosto perigosamente perto. Hannah ofegou, as mãos agarrando os ombros dele para se equilibrar. Obrigada, murmurou, rindo nervosamente. Quase me acabei. Ji-wook sorriu, ajudando-a a se endireitar. Tudo bem. Esses corredores são traiçoeiros. Eles riram. Ele soltou a cintura dela. Tudo voltou ao normal. Mas o que nenhum dos dois viu foi o homem parado na entrada do corredor, imóvel como uma estátua. O homem que viu apenas o ângulo errado. O momento errado. A ilusão perfeita de um beijo. E que Min-ho, o homem que nunca confiava em ninguém,
sentiu algo dentro dele se estilhaçar. Na manhã seguinte, Hannah recebeu um e-mail da gerência de RH. Seu horário foi alterado. A partir de hoje, você trabalhará no segundo andar. Não há necessidade de subir aos andares executivos. E ela soube, com um aperto doloroso no peito, que algo terrível havia acontecido. Algo que ela nem sabia que tinha feito. Hannah leu o e-mail 3 vezes, tentando entender. Não fazia sentido. Ela sempre trabalhou nos andares executivos. Era o setor que pagava melhor justamente por ser o mais importante. Por que a transfeririam agora, do nada? Ela tentou ligar para o RH. Ninguém atendeu. Tentou falar com a supervisora. A mulher desviou o olhar e murmurou algo sobre ordens superiores. E então Hannah entendeu. Ele, Min-ho, havia feito isso. A raiva veio primeiro, quente, afiada, cortante. Depois veio a confusão. E por último, a dor. Porque ela não sabia o que tinha feito de errado. Durante 3 dias, Hannah trabalhou no segundo andar, limpando escritórios vazios e tentando não pensar no homem que a havia cortado da vida dele sem explicação. Mas no 4º dia, ela não aguentou mais. Às 3 da manhã, pegou o elevador e subiu até a cobertura. Não se importava se seria demitida. Não se importava com as consequências. Ela precisava de respostas. As portas do elevador se abriram no último andar, e Hannah caminhou pelos corredores silenciosos até a sala dele. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Ele estava lá, de pé diante da janela, as mãos nos bolsos, a postura rígida como sempre. Por que você fez isso? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, ecoando no espaço vazio. Min-ho não se virou. Você deveria estar no segundo andar. Eu deveria estar aqui, fazendo meu trabalho. Hannah entrou na sala, os punhos cerrados. Você não tem o direito de me transferir sem motivo. Eu tenho todos os direitos. Sou o dono da empresa. A frieza na voz dele a atingiu como um soco. O que eu fiz? Perguntou ela, a voz tremendo agora. Me diz. O que eu fiz de tão errado para você me cortar assim? Finalmente, ele se virou. E o que Hannah viu no rosto dele a fez recuar um passo. Não era raiva. Era algo pior. Era gelo. Vazio. Indiferença absoluta. Você não fez nada, disse ele, a voz monótona. Apenas percebi que estava sendo inadequado, criando uma situação desconfortável. Então corrigi. Inadequado. Hannah soltou uma risada amarga. Você está me tratando como se eu fosse um problema a ser resolvido. E não é. Os olhos dele encontraram os dela, frios como metal. Você é uma funcionária. Eu sou seu chefe. Foi um erro deixar isso ir tão longe. As palavras dele a acertaram como facas. Erro, repetiu ela, a voz baixa. Então tudo o que aconteceu entre nós foi um erro? Sim. Uma palavra. Simples. Definitiva. E Hannah sentiu algo dentro dela se despedaçar. Mas ela não chorou. Não na frente dele. Em vez disso, ergueu o queixo e o encarou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Você é um covarde. Algo tremeu no rosto dele. Apenas por um segundo. Mas foi rápido demais para ela ter certeza. Pense o que quiser, disse ele, virando-se de volta para a janela. Agora saia. E não volte a este andar. Hannah ficou parada por um longo momento, tremendo de raiva e dor. Então saiu. Mas antes de entrar no elevador, virou-se uma última vez. Eu vi você, disse ela, a voz ecoando no corredor vazio. Vi quem você realmente é quando estava comigo. E você sabe que não era um erro. As portas se fecharam antes que ele pudesse responder. E que Min-ho ficou sozinho na escuridão, os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos. Porque ela estava certa. E ele sabia. Mas Min-ho não mudou de ideia. Nos dias seguintes, ele se enterrou no trabalho, voltando a ser o fantasma que todos conheciam. Frio. Distante. Inalcançável. Ele se convenceu de que havia feito a coisa certa. Que proteger-se era mais importante do que arriscar-se. Que ela eventualmente o trairia, como todos sempre faziam. Porque ele vira, com seus próprios olhos, ela nos braços de outro homem. O rosto deles tão perto.
O sorriso dela tão fácil, tão natural, algo que ele nunca conseguirá arrancar dela. E isso confirmou o que ele sempre soube: ele não era suficiente. Nunca seria. Hannah, por sua vez, estava destruída. Mas também estava furiosa. Porque quanto mais pensava, menos entendia. Eles estavam bem. Estavam se aproximando. Ele estava se abrindo. E de repente, do nada, tudo acabou. Como se ela não importasse. Como se nunca tivesse importado. Foi na semana seguinte, durante uma conversa casual com Jae-wook no refeitório, que a ficha caiu. Aliás, disse ele, rindo, ainda bem que te segurei naquele dia. Imagina se você tivesse caído de cara no chão? Seu chefe te demitiria na hora. Hannah parou de mastigar, o coração acelerando. Que dia? Sexta passada. Quando você escorregou no corredor e eu te peguei. Jae-wook deu de ombros. Você quase voou. Hannah ficou paralisada. Sexta passada. O dia antes de tudo mudar. O dia em que Min-ho começou a tratá-la como uma estranha. Alguém estava lá? Perguntou ela, a voz estranhamente calma. No corredor? Quando isso aconteceu? Ji-wook franziu a testa, pensando. Não sei. Por quê? Mas Hannah já não estava ouvindo. Porque de repente, tudo fazia sentido. A mudança repentina. A frieza. A rejeição. Ele viu. Ele viu Ji-wook segurando ela e pensou. Aquele idiota, sussurrou ela, a raiva voltando com força total. Hannah subiu até a cobertura naquela mesma noite, decidida a confrontá-lo. Mas quando chegou lá, a sala dele estava vazia. Procurou por todo o andar. Nada. Então voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Mas Kyung Min-ho nunca aparecia quando ela estava lá. Era como se ele soubesse. Como se estivesse evitando-a propositalmente. E Hannah percebeu, com um aperto doloroso no peito, que ele não queria ouvir. Não queria a verdade. Ele já havia decidido o que achava dela. E nada que ela dissesse mudaria isso. Foi então que ela tomou uma decisão. Se ele não confiava nela, se ele preferiu acreditar na própria imaginação do que simplesmente perguntar, então não havia futuro para eles. Não importava o quanto ela o amasse. E sim, ela amava. Ela amava o homem quebrado que se escondia atrás da máscara fria. Amava a vulnerabilidade que ele só mostrava nas madrugadas. Amava a forma como ele olhava para ela como se ela fosse a única coisa real num mundo de sombras. Mas amor sem confiança era uma prisão. E Hannah não seria prisioneira de ninguém. Então, numa segunda-feira chuvosa, ela entrou no escritório do RH e entregou sua carta de demissão. Tenho certeza? Perguntou a supervisora, surpresa. Você é uma das melhores funcionárias que temos. Tenho, respondeu Hannah, firme. Já decidi. E enquanto saia do prédio pela última vez, ela não olhou para trás. Não viu o homem parado na janela da cobertura, observando-a ir embora. Não viu o modo como ele pressionou a mão contra o vidro, como se pudesse alcançá-la. Não viu a expressão quebrada no rosto dele quando ele finalmente entendeu o que tinha feito. 2 semanas depois, Kyung Min-ho descobriu a verdade. Foi por acaso. Ou talvez por destino. Ele estava revisando as gravações de segurança do prédio, procurando por uma falha no sistema, quando viu a data. Sexta-feira. 3 semanas atrás. O corredor do 19º andar. E lá estava ela. Hannah, organizando os produtos de limpeza. Escorregando. Caindo. E Ji-wook segurando-a pela cintura, impedindo a queda. 2 segundos. Talvez 3. E então ele a soltou. Eles riram. E seguiram caminhos separados. Não houve beijo. Não houve traição. Apenas um acidente. E um colega ajudando. Kyung Min-ho sentou-se lentamente na cadeira, o rosto completamente branco. Não, murmurou ele, a voz rouca. Não, não, não. Ele destruiu tudo. Destruiu a única pessoa que realmente o viu. Destruiu a única chance que teve de ser feliz. Por causa de um mal-entendido. Por causa da própria covardia. E agora ela se foi. Ele tentou encontrá-la. Ligou. Mandou mensagens. Foi até o endereço que constava na ficha dela.
Mas Hannah havia desaparecido. Hannah descobriu sobre o processo numa manhã de quinta-feira. Estava preparando café para a mãe quando o telefone tocou. Era o advogado da família, a voz confusa e ao mesmo tempo aliviada. Senhorita Kim, eu não sei como explicar isso, mas o caso foi resolvido. Hannah quase derrubou a xícara. Como assim resolvido? Alguém pagou tudo. A indenização, os honorários médicos, os custos do processo. Tudo foi quitado anonimamente esta manhã. Sua mãe está livre. O mundo parou. Hannah sentou-se devagar na cadeira da cozinha, o telefone tremendo na mão. Quem? Não posso dizer. A transação foi feita através de um escritório internacional com cláusula de confidencialidade absoluta. Quem quer que tenha feito isso não quer ser identificado. Mas Hannah já sabia. No fundo, ela sempre soube. Só havia uma pessoa no mundo com recursos e motivos para fazer aquilo. E essa mesma pessoa a havia destruído semanas atrás sem sequer lhe dar a chance de explicar. Ela chorou naquela noite. Não de gratidão. Não de alívio. Mas de raiva. De dor. De frustração. Porque ele a salvou. Mas não a quis. Ele pagou uma fortuna para libertá-la. Mas não confiou nela. E Hannah percebeu, com uma clareza dolorosa, que aquele era o tipo de amor que a destruiria se ela ficasse. Um amor cheio de gestos grandiosos, mas vazio de confiança. Um amor que a colocava num pedestal, mas nunca ao lado dele. Então ela tomou a decisão mais difícil da vida. Ia embora. Não apenas da empresa. Não apenas da cidade. Do país. Hannah sempre teve um sonho secreto. Um sonho que guardava no fundo do peito desde criança, quando cantava sozinha no quarto e imaginava palcos enormes, luzes brilhantes, plateias aplaudindo. Mas a vida não permitiu sonhos. A vida trouxe contas, doenças, responsabilidades. Até agora. Agora, pela primeira vez, ela estava livre. Livre financeiramente. Livre emocionalmente. E se ia sofrer de qualquer jeito, preferia sofrer perseguindo algo que amava. Então, numa manhã fria de março, Kim Hannah comprou uma passagem só de ida para Los Angeles. E não disse a ninguém. A mãe dela chorou quando soube. Você tem certeza, filha? É tão longe. Tenho, mãe. Hannah segurou as mãos dela, os olhos firmes. Eu preciso fazer isso. Por mim. É por causa dele, não é? Perguntou a mãe, suave. O homem que você não me contou, mas que te fez chorar tanto essas últimas semanas. Hannah desviou o olhar, a garganta apertada. Não é só por ele. É por mim também. Eu preciso saber se consigo. Se sou boa o suficiente. Você sempre foi boa o suficiente, Hannah. A mãe afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. Mas entendo. Às vezes precisamos ir embora para encontrar quem realmente somos. Elas se abraçaram, e Hannah sentiu o coração se despedaçar um pouco mais. Mas não voltou atrás. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kyung Min Ho estava desmoronando. Ele procurou por ela em todos os lugares possíveis. Foi até o apartamento dela 3 vezes, mas a vizinha disse que ela havia se mudado. Tentou ligar, mas o número estava desligado. Mandou e-mails que voltavam como não entregues. Hannah havia desaparecido. E Min Ho estava desesperado. Encontre ela, ordenou ao chefe de segurança, a voz rouca. Não me importa como. Encontre. Mas semanas se passaram sem nenhuma pista. Era como se ela tivesse sido apagada da face da terra. E pela primeira vez na vida, Kyung Min Ho entendeu o que era perder algo que importava. Ele parou de trabalhar. Parou de comer direito. Parou de fingir que estava tudo bem. Os funcionários sussurravam nos corredores. O CEO estava diferente. Mais sombrio. Mais ausente. Alguns diziam que ele estava doente. Outros, que finalmente estava enlouquecendo. Mas a verdade era pior. Ele estava quebrado. Completamente, irreversivelmente quebrado. E não havia nada que pudesse consertar isso, porque a única pessoa que conseguia alcançá-lo havia ido embora. Por culpa dele. Numa noite, 2 semanas depois do desaparecimento de Hannah, Min Ho subiu até o terraço do prédio. Ficou parado na beirada, olhando para a cidade lá embaixo, as luzes piscando como estrelas caídas.
E pela primeira vez em anos, chorou. Não fez som. Não soluçou. Apenas deixou as lágrimas caírem, silenciosas e amargas. Eu sinto muito, sussurrou para o vento. Eu sinto muito, Hannah. Mas ela não estava lá para ouvir. E ele sabia que, mesmo que estivesse, talvez fosse tarde demais. 2 meses depois, Los Angeles. Hannah estava num pequeno café em Venice Beach, servindo mesas e cantando nas noites de Open Mic. Não era glamouroso. Não era fácil. Mas era dela. Cada nota que cantava, cada música que escolhia, cada pequeno aplauso que recebia, tudo era dela. E aos poucos, a dor começou a diminuir. Não desapareceu. Provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas ela aprendeu a viver com ela. Aprendeu a não olhar o telefone esperando uma mensagem que nunca viria. Aprendeu a não procurar o rosto dele em cada homem alto de cabelo escuro que passava. Aprendeu a se reconstruir, tijolo por tijolo. Foi numa noite de sexta-feira, durante sua apresentação semanal no café, que tudo mudou. Ela estava cantando uma música autoral, algo que escrevera nas madrugadas de insônia, quando a saudade apertava demais, quando notou um homem sentado sozinho no canto. Ele usava óculos escuros mesmo dentro do café escuro. Ternos caros. E não tirava os olhos dela. Quando terminou, ele se aproximou. Você tem talento de verdade, disse ele, em inglês fluente. Já pensou em gravar profissionalmente? Hannah riu, sem jeito. Sonho com isso. Mas não é tão simples assim. Pode ser. Ele entregou um cartão. Sou produtor musical. E gostaria de trabalhar com você. Hannah olhou para o cartão, o coração disparado. Marcos Dias, Dias Entertainment Productions. Ela ergueu os olhos, incrédula. Você está falando sério? Completamente. Ele sorriu. Você tem algo especial. Algo que não se ensina. E eu quero ajudar você a compartilhar isso com o mundo. E naquele momento, Kim Hannah entendeu algo fundamental. Ela não precisava de Min-ho para voar. Ela sempre teve asas. Só precisava de coragem para usá-las. 6 meses depois. O primeiro single de Hannah explodiu nas plataformas digitais. Não foi imediato. Não foi da noite para o dia. Mas foi real. A música que ela escreveu nas madrugadas de dor em Seul, traduzida para o inglês e produzida por Marcos, tocou em rádios independentes. Depois em rádios maiores. Depois em playlists virais. E de repente, Kim Hannah não era mais a empregada noturna que ninguém via. Ela era Hannah Kim, a cantora coreano-americana que estava conquistando o mundo. 1 ano e meio depois, Seul. A turnê mundial de Hannah incluía uma parada em Seul. Ela hesitou quando viu a data. Pensou em cancelar. Pensou em pular aquela cidade. Mas seria covardia. E ela não era mais a garota que fugia. Então aceitou. E enquanto o avião pousava no aeroporto de Incheon, Hannah olhou pela janela para a cidade que a viu nascer, e para o homem que a viu partir. E se perguntou se ele ainda pensava nela. Se ainda se lembrava das madrugadas que dividiram. Se ainda sentia a mesma dor que ela carregava, escondida sob luzes de palco e aplausos de multidões. Naquela mesma noite, em Seul, Kyung Min-ho estava em seu escritório vazio quando recebeu uma notificação no telefone. Uma propaganda. Hannah Kim, turnê mundial, Seul, apenas uma noite. Ele clicou. E lá estava ela. Mais linda. Mais forte. Mais distante do que nunca. Mas ainda ela. Sempre ela. E Min-ho soube, com uma certeza que o fez tremer, que aquela seria sua única chance. Sua última chance de fazer as coisas direito. De finalmente dizer as palavras que deveria ter dito há 2 anos. Eu confio em você. Eu sinto sua falta. Eu te amo. Kyung Min-ho não conseguiu dormir nos 3 dias que antecederam o show. Não que ele dormisse muito de qualquer forma. Mas agora era diferente. Não era insônia, era antecipação. Medo. Esperança. Ele comprou um ingresso. VIP. Primeira fila. Depois cancelou. Comprou outro. Camarote privativo. Cancelou de novo. No final, decidiu não ir ao show. Em vez disso, faria algo diferente. Algo que exigia mais coragem do que ele achava que tinha.
O restaurante era o Mingles, um dos mais exclusivos e caros de Seul. Estrela Michelin. Lista de espera de meses. Frequentado por celebridades, COR e políticos. Min-ho sabia que a equipe de Hana faria uma reserva lá depois do show. Ele tinha contatos. Informações. Então reservou a mesa ao lado. E esperou. O show foi um sucesso absoluto. Hana subiu no palco usando um vestido longo preto com fenda lateral, o cabelo solto em ondas suaves, a maquiagem impecável. Ela não parecia mais a garota tímida de uniforme de limpeza. Ela era uma estrela. Cantou por 2 horas. A plateia cantou junto. Chorou junto. Aplaudiu de pé. E quando ela agradeceu, a voz emocionada, a multidão explodiu. Obrigada, Seul. Obrigada por me fazerem lembrar de onde vim. E por me darem forças para ir embora quando precisei. Suas palavras ecoaram pelo estádio. E num escritório vazio, do outro lado da cidade, um homem assistiu à transmissão ao vivo e sentiu o coração se despedaçar. Porque ele sabia. Ela estava falando dele. Hana chegou ao Mingles por volta da meia-noite, acompanhada de sua equipe, o produtor Marcos, a empresária, 2 seguranças e a melhor amiga que fez em Los Angeles. Ela estava exausta, mas feliz. O show tinha sido perfeito. A cidade tinha recebido de braços abertos. E o melhor de tudo, ela não sentiu dor. Não sentiu a vontade de procurá-lo. Não sentiu saudade. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. O restaurante estava quase vazio, era tarde, e apenas algumas mesas ainda estavam ocupadas. Eles foram levados para uma área privativa, com vista para a cidade iluminada. Hana sentou-se de costas para o salão principal, conversando animadamente com a equipe, rindo, comemorando. E não viu o homem sentado 3 mesas atrás dela. O homem que não conseguia tirar os olhos dela. O homem que estava prestes a fazer a coisa mais aterrorizante de sua vida. Min-ho esperou. Viu ela rir. Viu ela brincar com os amigos. Viu ela brilhar de uma forma que ele nunca tinha visto antes. E entendeu, com clareza dolorosa, que ela estava bem. Melhor do que bem. Ela estava livre. E ele estava prestes a arriscar tudo isso apenas para tentar recuperá-la. Era egoísta. Era injusto. Mas ele não conseguia deixá-la ir de novo. Então, quando viu ela se levantar e caminhar em direção ao banheiro, sozinha, ele soube que era sua chance. Hana estava lavando as mãos quando ouviu a porta do corredor se abrir atrás dela. Estranho. O banheiro feminino era separado. Ela se virou e congelou. Porque parado na entrada, com a expressão mais vulnerável que ela já vira em um ser humano, estava Kyung Min-ho. O tempo parou. Hana sentiu o coração disparar, o ar sumir dos pulmões, o chão tremer sob seus pés. Você. A voz dela saiu rouca, incrédula. O que você está fazendo aqui? Min-ho deu um passo para frente, as mãos tremendo levemente. Eu precisava te ver. Você não tem o direito, disse ela, a voz quebrando. Não tenho direito de aparecer assim, do nada, depois de 2 anos. Eu sei. Você me destruiu. Eu sei. Você não confiou em mim. Eu sei. A voz dele saiu baixa, quebrada. E eu sinto muito. Mais do que você jamais saberá. Hana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou furiosamente para afastá-las. Desculpas não mudam nada. Eu sei disso também. Min-ho deu mais um passo. Mas eu precisava dizer. Precisava que você soubesse que eu fui um idiota. Que eu estraguei tudo. Que eu te vi com ele e em vez de confiar em você, eu deixei o medo me consumir. Medo? Hana soltou uma risada amarga. Você nunca teve medo de nada na vida. Eu tive medo de você. A voz dele saiu mais alta agora, desesperada. Tive medo de sentir o que estava sentindo. Tive medo de que você me deixasse. Tive medo de que eu não fosse suficiente. Então quando vi você com ele, Ele parou, engolindo em seco. Eu te empurrei para longe antes que você pudesse me deixar primeiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 anos de dor. Você me subestimou, disse Hana, a voz baixa mas firme. Pensou que eu era como as pessoas que te machucaram no passado. Mas eu não era. E você nunca me deu a chance de provar isso. Eu sei.
E eu vivi cada dia dos últimos 2 anos me arrependendo disso. Bom. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando. Porque eu vivi cada dia tentando te esquecer. E finalmente consegui. Foi uma mentira. Eles dois sabiam. Mas ela precisava dizê-la de qualquer forma. Minho deu mais um passo, agora tão perto que ela podia sentir o perfume dele, o mesmo de 2 anos atrás. Eu não espero que me perdoe, disse ele, a voz rouca. Não espero que volte para mim. Mas eu precisava que soubesse. Fui eu quem pagou o processo da sua mãe. Hannah fechou os olhos, a dor voltando com força total. Eu sei. E eu fiz isso não para te comprar. Não para te controlar. Mas porque, mesmo sendo um covarde, mesmo não tendo coragem de confiar em você, eu ainda te amava. E queria que você fosse livre. Mesmo que essa liberdade te levasse para longe de mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu te vi no palco hoje. Vi você brilhar. E entendi que você não precisa de mim. Que você está melhor sem mim. Ele inspirou fundo, trêmulo. Mas eu precisava que soubesse que, se algum dia, se em algum universo, você me der uma segunda chance, eu vou fazer direito desta vez. Eu vou confiar. Vou lutar. Vou ser o homem que você merecia desde o começo. Hannah abriu os olhos, encontrando os dele. E pela primeira vez em 2 anos, viu o homem que conheceu nas madrugadas. Vulnerável. Real. Quebrado. Minho. Não precisa responder agora, disse ele, dando um passo para trás. Só, pensa. Por favor. E então ele se virou para sair. Mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, a voz dela o parou. Você me destruiu. Ele congelou, de costas para ela. E levei 2 anos para me reconstruir, continuou Hannah, a voz tremendo. 2 anos aprendendo a não te procurar em cada rosto que vejo. 2 anos tentando esquecer como era estar ao seu lado nas madrugadas. Minho fechou os olhos, a dor perfurando seu peito. E você aparece aqui, depois de todo esse tempo, esperando que eu simplesmente... O quê? Aceite? Perdoe. Volte. Não, murmurou ele. Eu não espero nada. Só vim dizer a verdade. A verdade, repetiu ela, amarga, é que você me amava, mas não confiava em mim. E amor sem confiança não é amor. É prisão. Você está certa. Ele se virou lentamente, o rosto completamente aberto. E eu passei 2 anos preso em mim mesmo. Preso no arrependimento. Preso na memória de você. Eles se encararam, o ar entre eles vibrando com tudo que não foi dito. Eu não sei se consigo te perdoar, disse Hannah, finalmente. Eu entendo. Mas, ela hesitou, o coração batendo descompassado, também não sei se consigo te esquecer. Algo mudou no rosto dele. Não foi esperança. Foi algo mais profundo. Reconhecimento. De que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo a ser salvo entre eles. Me dá tempo, disse Hannah, a voz firme apesar das lágrimas. Se você realmente quer uma chance, me dá tempo para pensar. Para processar. Para decidir se sou forte o suficiente para arriscar meu coração de novo. Minho assentiu, devagar. Quanto tempo precisar? Eu espero. E enquanto ele saía, Hannah encostou-se na pia do banheiro, o corpo tremendo. Porque pela primeira vez em 2 anos, ela se permitiu sentir de novo. E doía. Doía de uma forma que ela quase havia esquecido que era possível. Hannah não voltou para a mesa naquela noite. Enviou uma mensagem dizendo que não estava se sentindo bem e pediu para a equipe seguir sem ela. Pegou um carro e foi direto para o hotel. No quarto silencioso, com a vista para Seul iluminada, ela finalmente permitiu que as emoções a dominassem. Chorou. Gritou contra o travesseiro. Socou a cama com os punhos. Porque ver Minho de novo não deveria ter doído tanto. Ela tinha certeza de que havia superado. Tinha certeza de que o tinha esquecido. Mas bastaram 5 minutos na presença dele para todo o castelo que construiu desmoronar. E a pior parte, ela ainda sentia. Ainda sentia a conexão. Ainda sentia a atração. Ainda sentia o amor maldito que a havia destruído 2 anos atrás. Por que você teve que voltar? Sussurrou ela para o vazio. Por que não me deixou em paz? Mas ela sabia a resposta.
porque ele nunca a deixou em paz. Nunca saiu da mente dela, dos sonhos dela, das músicas dela. Metade das canções que escreveu eram sobre ele. Sobre a dor. Sobre a saudade. Sobre o amor que não morreu mesmo quando deveria. Nos 3 dias seguintes, Hannah tentou se distrair. Tinha entrevistas, sessões de fotos, reuniões com gravadoras locais. Sua agenda estava lotada. Mas a mente estava em outro lugar. No homem que a esperou por 2 horas num restaurante chique apenas para dizer que sentia muito. No homem que pagou uma fortuna para libertá-la, mesmo sabendo que a perderia. No homem que a olhou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Marcos percebeu que algo estava errado. Você está diferente desde aquela noite no Mingles, disse ele, durante uma pausa entre compromissos. Aconteceu alguma coisa. Hannah hesitou, depois suspirou. Eu vi alguém. Do meu passado. O alguém que te fez escrever Midnight Ruins. Ela piscou, surpresa. Aquela música era sua mais pessoal, a que nunca explicava em entrevistas. Como você sabe? Hannah, eu produzo suas músicas. Eu ouço cada palavra, cada pausa, cada suspiro. Marcos se inclinou para a frente. E aquela música é diferente. É real. É dolorida. Foi ele, admitiu ela, baixo. E ele voltou. Pediu desculpas. Disse que me ama. E você? Ainda o ama? A pergunta a atingiu como um soco. Porque ela sabia a resposta. Não sei se isso importa, disse ela, finalmente. Amor não é suficiente quando não há confiança. Verdade. Marcos assentiu. Mas as pessoas mudam, Hannah. As pessoas aprendem. A questão não é se ele te machucou antes. A questão é, você acredita que ele seria capaz de fazer diferente agora? Hannah ficou em silêncio, processando. Seria? Enquanto isso, Min-ho estava num inferno particular. Ele a viu. Falou com ela. Disse tudo o que precisava dizer. E agora não sabia se ela o perdoaria ou se aquela foi a última vez que estaria na presença dela. A incerteza estava o matando. Mas ele prometeu dar tempo a ela. E manteria essa promessa, nem que o destruísse. No escritório, ele estava mais presente, mais focado. Não porque estivesse melhor, mas porque trabalhar era a única forma de não enlouquecer pensando nela. Senhor Kyun, disse a secretária, hesitante. Tem um pacote para o senhor. Ele franziu a testa. Eu não pedi nada. Não veio com remetente. Apenas seu nome. Curioso, Min-ho abriu a caixa. Dentro havia um CD. Sem capa. Apenas uma nota escrita à mão. Para o homem que me ensinou a sentir, e a sobreviver quando o sentimento acabou. As mãos dele tremeram. Ele colocou o CD no computador e apertou play. A voz dela preencheu o escritório. Era uma música nova. Inédita. Em coreano. E a letra o destruiu. Nas madrugadas você me encontrou. Entre sombras, você me mostrou. Que corações quebrados ainda batem. Que solidão reconhece solidão. Mas você me perdeu sem me ouvir. Me julgou sem me conhecer. E eu parti porque precisava respirar. Longe do amor que só sabia me sufocar. Então por que você volta agora? Por que traz flores para cinzas? Eu não sou mais a garota que esperava. Por alguém que nunca acreditou nela. Mas Deus, como dói te ver de novo. E sentir que nunca te esqueci. Como dói saber que te amo ainda. Mesmo sabendo que deveria ter te deixado ir. Quando a música terminou, Kyun Min-ho estava chorando. Não silenciosamente desta vez. Com soluços profundos, quebrados, desesperados. Porque ela ainda o amava. E ele a havia machucado tanto que ela não sabia se podia voltar. Na última noite antes de deixar Seul, Hannah recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Amanhã você vai embora. E eu vou respeitar isso. Mas antes que vá, eu queria que soubesse. Eu assisti todas as suas entrevistas. Ouvi todas as suas músicas. Te acompanhei de longe esses 2 anos. E mesmo sabendo que você estava melhor sem mim, nunca consegui parar de te amar. Você merece toda a felicidade do mundo, Hannah. Com ou sem mim. Ela leu a mensagem 5 vezes, o coração apertado. E então,
pela primeira vez em 2 anos, respondeu. Preciso de mais tempo. Mas, obrigada. Por tudo. Pelo arrependimento real. Pela honestidade. E por me deixar ir quando eu precisei. Não era um sim. Mas também não era um não. Era uma porta entreaberta. E para Kyung Min Ho, foi o suficiente para continuar esperando. No aeroporto, na manhã seguinte, Hana parou antes de passar pela segurança. Olhou para trás, para a cidade que a criou e quebrou. E sussurrou baixinho. Eu volto. Quando estiver pronta. Eu volto. Era uma promessa. Para ele. Para ela. Para o futuro incerto que talvez ainda pudesse existir entre eles. 6 meses se passaram desde aquela noite em Seul. 6 meses de mensagens ocasionais. Nada profundo. Nada íntimo. Apenas pequenos sinais de que eles ainda existiam um para o outro. Ele mandava, vi sua apresentação no Grammy. Você estava incrível. Ela respondia, obrigada. Ela mandava, espero que esteja dormindo melhor. Ele respondia, estou tentando. Eram conversas seguras. Distantes. Mas eram algo. E ambos se agarravam a isso como se fosse uma linha de vida. Foi numa terça-feira comum que tudo mudou novamente. Hana estava em Nova York, gravando o segundo álbum, quando recebeu uma ligação da mãe. Filha, você viu as notícias? Que notícias, mãe? Sobre ele. Sobre a empresa dele. O coração de Hana disparou. O que aconteceu? Teve um escândalo. Algo sobre fraude financeira. Estão investigando a Kyuntech. Dizem que ele pode perder tudo. Hana desligou e imediatamente procurou na internet. E lá estava. A empresa de Min Ho estava sob investigação federal. Alguém dentro da organização havia cometido fraude, e ele, como CEO, estava sendo responsabilizado. As ações despencaram. Investidores estavam fugindo. A imprensa estava o crucificando. E Hana sabia, com certeza absoluta, que ele não tinha nada a ver com isso. Conhecia o homem. Conhecia a integridade férrea dele, a obsessão por controle, a necessidade de fazer tudo certo. Ele nunca arriscaria a empresa dessa forma. Mas alguém o estava destruindo de dentro. Ela pegou o primeiro voo para Seul. Não pensou. Não planejou. Apenas foi. Porque independente do que houvesse entre eles, independente de mágoas passadas, ela não conseguia ficar longe sabendo que ele estava sofrendo. Chegou à empresa no meio da noite. O prédio estava vazio, escuro. Apenas algumas luzes ainda acesas nos andares superiores. Subiu até a cobertura. E lá estava ele. Parado no mesmo lugar onde ela o encontrou pela primeira vez, há quase 3 anos. Diante das janelas enormes, observando a cidade. Mas desta vez, ele parecia menor, mais frágil, mais humano. Você veio, disse ele, sem se virar. Como se soubesse que era ela antes mesmo de ver. Eu vi as notícias, respondeu Hana, caminhando lentamente até ele. E eu sei que você não fez isso. Ele soltou uma risada amarga. Metade do país pensa diferente. Eles não te conhecem. E você conhece. Ele finalmente se virou, e Hana sentiu o coração apertar ao ver o rosto dele. Cansado. Derrotado. Mas ainda lindo. Depois de tudo que eu fiz, você ainda acha que me conhece? Sim, disse ela, firme. Eu conheço o homem que trabalha até de madrugada porque tem medo de dormir. Conheço o homem que pagou uma fortuna para libertar alguém que ele amava, mesmo sabendo que a perderia. Conheço o homem que é duro com todos, mas gentil comigo quando ninguém estava olhando. Min Ho fechou os olhos, a garganta apertada. Eu não mereço você aqui. Provavelmente não, concordou Hana, com um pequeno sorriso triste. Mas eu vim mesmo assim. Ele abriu os olhos, encontrando os dela. E pela primeira vez em meses, algo mudou. A distância entre eles diminuiu. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu ainda estou com raiva de você, disse ela, honesta. Ainda dói quando lembro do que aconteceu. Mas, também lembro de quem você foi para mim antes disso. E sei que aquela pessoa ainda existe. Mesmo escondida sob todas essas camadas de dor e medo. Hana. Então me deixa te ajudar, disse ela,
dando um passo para frente. Me deixa ficar enquanto você enfrenta isso. Não como sua namorada. Não como nada definido. Mas como alguém que se importa. Alguém que não vai deixar você afundar sozinho. Min-ho a encarou por um longo momento. E então, pela primeira vez em 2 anos, permitiu que ela o tocasse novamente. Hana segurou a mão dele. Entrelaçou os dedos. Apertou de leve. E ele segurou de volta. Como se ela fosse a única coisa real num mundo desmoronando. Nos dias seguintes, Hana cancelou compromissos e ficou em Seul. Não no apartamento dele. Não tão perto. Mas perto o suficiente para estar lá quando ele precisasse. E lentamente, enquanto lutavam juntos para limpar o nome dele e salvar a empresa, algo começou a se reconstruir entre eles. Não era o que foi antes. Era algo novo. Algo mais forte. Mais consciente. Mais real. E pela primeira vez, ambos começaram a acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse futuro para eles afinal. Levou 3 semanas de investigação intensiva, advogados trabalhando dia e noite, e Hana ao lado de Min-ho em cada reunião tensa para finalmente descobrirem a verdade. O diretor financeiro da Kyuntech havia desviado milhões em fundos da empresa ao longo de 2 anos, criando um esquema elaborado de contas fantasmas e transações falsas. E quando percebeu que seria descoberto, plantou evidências apontando para Min-ho. Quando as provas foram apresentadas às autoridades, o caso virou completamente. O diretor foi preso. As acusações contra Min-ho foram retiradas. A empresa começou a se recuperar. Mas o desgaste emocional tinha sido brutal. Na noite em que tudo foi resolvido, Min-ho e Hana estavam sozinhos no escritório dele, a cidade dormindo lá embaixo. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, completamente exausto. Hana sentou-se ao lado dele, o ombro tocando dele. Acabou, disse ela, suave. Você venceu. Nós vencemos, corrigiu ele, virando a cabeça para olhá-la. Eu nunca teria conseguido sem você. Você teria. Só teria demorado mais. Não. Min-ho balançou a cabeça, os olhos intensos. Quando você apareceu aqui naquela noite, quando disse que ficaria, foi a primeira vez em 2 anos que eu senti que podia respirar de novo. O coração de Hana acelerou. Min-ho, eu sei que você ainda não me perdoou completamente, continuou ele, a voz rouca. Sei que ainda tem medo. Que ainda dói. Mas esses últimos dias, sentir você ao meu lado de novo, me fez perceber algo. O quê? Que eu nunca vou parar de te amar. Ele se virou completamente, encarando-a. Não importa quanto tempo passe. Não importa o que aconteça. Você é a única pessoa que realmente me viu. A única que não teve medo do que encontrou. Hana sentiu os olhos arderem. Você me machucou. Eu sei. E vou passar o resto da vida me arrependendo disso. Você não confiou em mim. E vou passar o resto da vida provando que aprendi. Que mudei. Que sou capaz de ser o homem que você merece. Min-ho, eu não sei se. Eu não estou pedindo uma resposta agora, interrompeu ele, gentil. Só estou dizendo a verdade. Você pode voltar para lá. Pode seguir sua vida. Pode até encontrar alguém que nunca te machuque. E eu vou entender. Mas você precisa saber, não existe ninguém neste mundo que vai te amar mais do que eu. Mesmo sendo um idiota. Mesmo tendo estragado tudo. Meu coração é seu. Sempre foi. Sempre será. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse se impedir, Hana segurou o rosto dele entre as mãos e o beijou. Foi um beijo desesperado. Urgente. Cheio de 2 anos de saudade, dor e amor não resolvido. Min-ho congelou por meio segundo antes de envolver os braços ao redor dela, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as testas encostadas. Eu ainda estou com raiva de você, sussurrou Hana, os olhos fechados. Eu sei, murmurou ele de volta. E ainda vai doer por um tempo. Eu sei. Mas, ela abriu os olhos, encontrando os dele tão perto que podia ver cada detalhe daqueles olhos escuros. Também te amo. Mesmo quando não queria. Mesmo quando tentei parar. Eu nunca consegui te esquecer. Min-ho puxou-a para um abraço tão apertado que quase doía.
Me dá uma chance, implorou ele, o rosto enterrado no cabelo dela. Só mais uma. E eu juro que vou fazer valer. Hannah ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o coração dele batendo contra o dela. E então, com a voz trêmula mas decidida, disse: Está bem. Mas recomeçar não era tão simples quanto decidir tentar. Porque no dia seguinte, a empresária de Hannah ligou com notícias que mudariam tudo novamente. Hannah, você não vai acreditar. A Universal Music quer te contratar. Contrato mundial. Turnê de 2 anos. Você seria uma das maiores estrelas do planeta. Era tudo que ela sempre sonhou. A chance de uma vida. Mas significava ficar longe. Significava comprometer-se totalmente com a carreira. Significava deixá-lo para trás de novo, justo quando estavam recomeçando. E pela primeira vez, Hannah não sabia o que escolher. Hannah passou os 3 dias seguintes num estado de agonia silenciosa. De um lado, estava o sonho que perseguiu por tanto tempo. A oportunidade que a maioria dos artistas nunca tem. O contrato que a transformaria de estrela em lenda. Do outro, estava o homem que a fazia sentir que tinha um lar. O único que a conhecia além da fama. O amor que ela passou 2 anos tentando superar e agora descobria que nunca quis realmente superar. Não havia escolha certa. Qualquer decisão significaria sacrificar algo fundamental. Minho percebeu que algo estava errado. Você está distante, disse ele numa noite, enquanto jantavam no apartamento dele. Aconteceu alguma coisa. Hannah hesitou, mexendo na comida sem apetite. Recebi uma proposta. Da Universal. Ele parou de comer, os olhos fixos nela. E é grande. Muito grande. 2 anos de turnê mundial. Contrato de vários álbuns. Seria o ápice da minha carreira. Isso é incrível, Hannah. Minho sorriu, mas havia algo forçado nele. Você vai aceitar? Eu não sei. Como não sabe? É tudo que você sempre quis. Era, corrigiu ela, baixinho. Antes de nós. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minho colocou os talheres na mesa devagar, o maxilar tenso. Você está pensando em recusar por minha causa? Estou pensando em recusar porque não sei se quero passar 2 anos longe de você quando acabamos de nos reencontrar. Hannah, ele balançou a cabeça, algo entre frustração e desespero no rosto. Você não pode fazer isso. Por que não? Porque eu não posso ser a razão pela qual você desiste do seu sonho. A voz dele saiu mais alta, apaixonada. Eu já estraguei sua vida uma vez. Não vou deixar você sacrificar sua carreira por mim. Não é sacrifício se eu estiver escolhendo algo que quero mais. Mas você não quer. Não realmente. Minho se levantou, andando de um lado para o outro. Você acha que quer agora porque estamos nessa bolha. Porque as coisas estão boas entre nós. Mas daqui a 6 meses, 1 ano, você vai olhar para mim e vai se arrepender. Vai me odiar por ter deixado isso passar. Você não sabe disso. Eu sei. Porque eu conheço você, Hannah. Conheço o brilho nos seus olhos quando você fala de música. A forma como você se transforma no palco. Isso não é só uma carreira para você, é quem você é. Hannah sentiu as lágrimas queimarem. E você? Você também é parte de quem eu sou agora. Minho parou, respirando fundo. Quando falou de novo, a voz estava mais controlada, mas quebrada. Então nós fazemos funcionar. À distância. Videochamadas. Visitas quando der. Não vai ser fácil, mas, ele se aproximou, segurando as mãos dela. Prefiro te ter assim do que saber que você abriu mão dos seus sonhos por mim. Hannah o encarou, as lágrimas finalmente caindo. E se não der certo? Distância acaba com a maioria dos relacionamentos. Então a gente vai ser a exceção. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. Porque o que temos não é como a maioria dos relacionamentos. Nós já perdemos um ao outro uma vez. Quase não sobrevivemos. Não vamos cometer o mesmo erro de novo. Você tem certeza? Absoluta. Minho a puxou para um abraço. Eu esperei 2 anos por você. Posso esperar mais 2. Ou 5. Ou 10. Não importa. Porque no final, você sempre vai voltar para casa.
E eu sempre vou estar aqui. Hannah se agarrou a ele, chorando contra o peito dele. Eu te amo, sussurrou ela. Tanto. Eu também te amo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora vai. Conquista o mundo. Eu estarei assistindo cada show de longe. E contando os dias até você voltar. 2 semanas depois, Hannah assinou o contrato. E na noite antes de partir para a turnê, eles ficaram juntos no apartamento dele, apenas existindo no espaço um do outro. Vai ser estranho, disse ela, deitada nos braços dele. Não ter você por perto. Você me tem. Sempre. Min-ho beijou a testa dela. Distância é só geografia, Hannah. Não muda o que sentimos. Promete que vai dormir mais enquanto eu estiver fora? Ele riu baixinho. Prometo tentar. E promete que não vai duvidar de mim de novo? Mesmo quando estiver com medo. A risada morreu. Min-ho segurou o rosto dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Prometo. Com cada parte de mim. Nunca mais. E quando se beijaram, foi diferente dos outros beijos. Foi uma promessa. Uma aliança silenciosa. Um juramento de que, não importa o que viesse, eles lutariam juntos desta vez. No aeroporto, na manhã seguinte, Min-ho segurou a mão dela até o último segundo possível. 2 anos, disse ele, sorrindo apesar da dor nos olhos. E depois você volta para casa. Para você, corrigiu Hannah. Eu volto para você. Sim. Ele a beijou mais uma vez, devagar, memorizando. Para mim. E quando ela passou pela segurança e se virou uma última vez, viu ele parado ali, observando-a ir. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela sabia que ele confiava nela. E mais importante, ela sabia que voltaria. 18 meses depois. A turnê mundial de Hannah foi um sucesso absoluto. Ela tocou em 53 países, vendeu milhões de álbuns, ganhou 3 Grammy Awards e se tornou um dos nomes mais importantes da música pop mundial. Mas o que ninguém via, o que as câmeras não capturavam, o que as entrevistas não mostravam, era o telefone que ela checava obsessivamente entre shows. As videochamadas diárias com Min-ho, não importava o fuso horário. As mensagens de boa noite que ele mandava religiosamente, mesmo quando ela estava do outro lado do planeta. As flores que chegavam em cada cidade, sempre com a mesma mensagem, contando os dias. E funcionou. Contra todas as probabilidades, contra todos os que duvidaram, o relacionamento deles não apenas sobreviveu à distância, floresceu. Porque desta vez era diferente. Desta vez havia confiança. Min-ho nunca questionou quando ela postava fotos com outros artistas. Nunca duvidou quando ela dizia que estava cansada demais para ligar. Nunca deixou o medo consumir a razão. E Hannah nunca escondeu nada. Sempre foi transparente. Sempre incluiu ele em cada parte da vida dela, mesmo à distância. Eles aprenderam algo fundamental. Amor não era sobre proximidade física. Era sobre escolha. Escolha diária de continuar, mesmo quando era difícil. Mas a distância ainda doía. Houve noites em que Hannah chorou sozinha no quarto de hotel, desejando poder sentir os braços dele ao redor dela. Houve dias em que Min-ho olhou para a cama vazia e sentiu o peito apertar de saudade. E houve momentos em que ambos se perguntaram se valeria a pena. Mas então vinha uma mensagem. Uma chamada. Uma lembrança. E eles lembravam porque estavam fazendo aquilo. Porque o que tinham era real. Era raro. Era digno de luta. Foi no 18º mês da turnê que Hannah tomou uma decisão. Ela estava em Tóquio, 3 meses antes do fim oficial do contrato, quando ligou para a empresária. Quero cancelar os últimos shows. Silêncio chocado do outro lado da linha. Hannah, você não pode estar falando sério. São 12 apresentações. Milhões em receita. Eu sei. E vou pagar as multas. Vou compensar. Mas eu preciso ir para casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Hannah olhou pela janela do hotel, para as luzes de Tóquio piscando na noite. Aconteceu que eu percebi algo. Eu conquistei o mundo. Provei tudo o que precisava provar. Mas no fim do dia, quando subo no palco e canto aquelas músicas de amor, não é para uma plateia. É para uma pessoa só. E essa pessoa me esperou por 2 anos sem reclamar, sem pressionar, sem desistir.
Ele merece que eu volte. Agora. Não daqui a 3 meses. A empresária suspirou. Você tem certeza? Isso vai custar caro. Tenho. Hannah sorriu pela primeira vez em semanas. E ele vale cada centavo. Min-ho não sabia que ela estava voltando. Hannah pediu para todos manterem segredo. Queria surpreendê-lo. Pegou um voo direto de Tóquio para Seul, chegando numa terça-feira chuvosa de outubro. Às 3 da manhã, a hora deles, pegou um táxi direto para o prédio da Kyuntech. Subiu até a cobertura, o coração batendo descompassado. E lá estava ele. Exatamente onde ela sabia que estaria. Parado diante das janelas gigantes, trabalhando mesmo no meio da madrugada, o rosto iluminado apenas pela luz do computador. Hannah ficou parada na porta por um momento, apenas observando. Ele estava diferente. Mais leve, de alguma forma. O peso que carregava nos ombros parecia menor. O rosto, embora ainda sério, tinha uma suavidade que não existia antes. Ele estava dormindo mais. Ela sabia porque ele sempre contava nas videochamadas, orgulhoso de cada pequena vitória. E ela se apaixonou por ele de novo naquele momento. Você está atrasado para nossa chamada, disse ela, a voz ecoando no escritório vazio. Min-ho congelou. Virou-se lentamente, como se tivesse medo de que fosse uma alucinação. E quando viu ela, realmente viu, de pé na porta, real e sólida e ali, o rosto dele se transformou completamente. Hannah? Oi. Ela sorriu, as lágrimas já escorrendo. Eu voltei. Ele cruzou a sala em 3 passadas longas e a envolveu nos braços, levantando-a do chão, o rosto enterrado no pescoço dela. Como? Quando? Você não deveria estar em Tóquio. Eu cancelei o resto da turnê. Min-ho a colocou no chão, segurando o rosto dela, os olhos arregalados. Você fez o quê? Eu cancelei. Paguei as multas. Pedi desculpas. E vim para casa. Hannah, não, você não deveria ter feito isso. Sua carreira. Minha carreira está ótima, interrompeu ela, sorrindo. Eu fiz tudo o que queria. Conquistei tudo o que precisava. Mas no fim, a única coisa que realmente importa é isso. Ela colocou a mão no peito dele, sobre o coração. É você. É nós. Mas você ama cantar. E vou continuar cantando. Só não preciso estar do outro lado do mundo para fazer isso. Posso gravar aqui. Posso fazer shows menores. Posso ter uma carreira e uma vida. Ela se aproximou mais. Porque aprendi algo nesses 18 meses. Não importa quantas pessoas gritem meu nome, se no fim do dia eu não tiver você para voltar, nada disso significa nada. Min-ho a encarou por um longo momento, os olhos brilhando com emoção. E então a beijou. Foi um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam. Alívio. Amor. Gratidão. Promessa. E quando finalmente se separaram, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu ia esperar. Mais 3 meses. Mais 3 anos. Não importava. Eu sei. Hannah sorriu. Mas eu não queria mais esperar. 6 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas família e amigos próximos. Hannah usou um vestido simples e elegante. Min-ho, um terno preto impecável. E quando trocaram os votos, não foram as palavras tradicionais. Eu prometo confiar em você, disse Min-ho, a voz firme mas emocionada. Mesmo quando tiver medo. Mesmo quando a insegurança bater. Prometo sempre perguntar, sempre ouvir, sempre acreditar em nós. Eu prometo ficar, disse Hannah, as lágrimas escorrendo livremente. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando a distância chamar. Prometo sempre escolher você, todos os dias, pelo resto da minha vida. E quando o oficiante os declarou marido e mulher, a plateia aplaudiu. Mas eles mal ouviram. Porque estavam perdidos um no outro, finalmente completos, finalmente em casa. 3 anos depois. Kim Hannah e Kyung Min-ho estavam sentados no terraço do apartamento deles, observando o sol nascer sobre Seul. Ela estava encostada nele, a cabeça apoiada no ombro dele, os dedos entrelaçados. Você dormiu bem hoje? Perguntou ela, suave. 7 horas, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Um recorde pessoal. Estou orgulhosa de você. E eu de você.
Ouvi sua nova música ontem. Está linda. Você sempre diz isso. Porque é sempre verdade. Hannah sorriu, apertando a mão dele. Ela ainda cantava. Ainda gravava. Mas agora fazia isso nos próprios termos. Shows seletivos. Álbuns quando sentia inspiração. Uma carreira que se equilibrava com a vida que construíram juntos. Min-ho ainda comandava a empresa. Mas agora trabalhava menos. Delegava mais. Aprendeu que controle não era sinônimo de solidão. E juntos, eles construíram algo que nenhum dos dois pensou ser possível. Uma vida onde ambos podiam ser plenamente eles mesmos, sem sacrificar quem eram ou quem amavam. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Min-ho de repente. Do quê? De ter voltado mais cedo. De ter cancelado a turnê. De ter escolhido isso. Ele gesticulou vagamente para o apartamento, para eles. Em vez da fama total. Hannah ficou em silêncio por um momento, considerando. Então virou-se para olhá-lo nos olhos, o sol nascente iluminando o rosto dela. Não, disse ela, simples mas absolutamente certa. Porque a fama me deu palcos e aplausos. Mas você me deu um lar. E no fim, um lar vale mais que 1000 palcos. Min-ho sorriu, um sorriso real, genuíno, o tipo que ele só dava para ela. Eu te amo. Eu também te amo. Ela se inclinou e o beijou, suave e lento. Mesmo quando você me perdeu. Mesmo quando nos perdemos. Eu sempre te amei. E eu sempre vou te amar. Ele a puxou para mais perto. Desta vez, para sempre. Porque às vezes, o amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre escolher a pessoa certa, todos os dias, mesmo depois de quase perdê-la. É sobre confiar quando o medo grita para fugir. É sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. E é sobre entender que alguns amores precisam ser quebrados primeiro, para serem reconstruídos de forma inquebrantável. Nas madrugadas onde tudo começou, onde quase terminou, e onde finalmente floresceu, Kyung Min-ho e Kim Hannah encontraram não apenas um ao outro, mas a si mesmos. E isso, no fim, foi a maior vitória de todas. Fim. E assim termina a história de Hannah e Min-ho, dois corações que quase se perderam para sempre, mas que escolheram lutar pelo amor verdadeiro. Se você gostou dessa história, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você daria uma segunda chance para alguém que te magoou? Eu leio todos os comentários. Até a próxima história. Bye bye.